Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CMAI-Cast, que é o videocast oficial do CMAI, o Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria. Você sabe o que são redes complexas? Hoje a gente vai mergulhar nesse universo fascinante com o Thiago Pereira, que é uma referência internacional na área e tem trabalhos envolvendo matemática, física e aplicações reais. Oi, Thiago, muito bem-vindo. Olá, pessoal, muito bem. É um prazer estar aqui, muito bom conversar com você, Raquel. Antes da gente conversar sobre esse tema, né, que você é um especialista, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Como que você começou, né? Como é que é o seu interesse pela matemática e como que você chegou às redes complexas? Na verdade, assim, eu nunca nem tinha planejado fazer faculdade, né? O meu sonho de criança era ser... Como que a gente não planeja fazer faculdade há nunca, não sabia... 40 anos atrás? Não era opcional, né? Talvez assim, o contexto que eu cresci, ninguém fazia faculdade. Tá. Eu não conhecia ninguém que fez faculdade. O que eu queria ser era motorista de caminhão, igual meu pai. Mas aí meu pai falou que ia me bater se eu fosse motorista. Eu tive que mudar de plano. Aí a segunda melhor profissão que eu conhecia era torneiro mecânico. Aí eu resolvi ser torneiro mecânico igual meu tio. E que já era um avanço assim absurdo na formação. Então eu entrei no Senai e estudei no Senai. Aí comecei a trabalhar lá com 14 anos. Do Senai eu fiz um curso técnico. Aí fiz então o segundo grau técnico. E aí eu achei que já era o ápice ali, não daria pra melhorar muito. E aí depois que eu terminei o técnico, aí eu comecei a ver que tinha gente que ia pra faculdade, mas até então era uma coisa totalmente assim... Olha que loucura, Thiago. Eu fiz uma pergunta de... Isso não era opcional, mas fui muito fora da curva, né? Porque em alguns universos, né, então nem existia isso. Não, da minha família, literalmente ninguém tinha ido pra faculdade. Eu lembro assim, quando eu entrei no Senai, eu tinha 13 anos, 14, eu tive que, então, o Senai na minha época eu estudava o dia todo. E então você tinha que fazer a sua formação à noite. Então eu entrei na, tipo, 8ª série à noite. E eu era eu tinha 13 anos, então você vai estudar à noite e todo mundo tem 22, né? Então, beleza, eu era o único cara que não entendia as piadas, assim, tortura. Aí minha professora chegou e falou assim, faz um favor pra mim. Eu falei, qual é o favor? Entra no curso técnico. Aí eu falei, mas eu nunca vou passar no vestibular. Ela falou, não, vai lá e tenta. Aí prestei e passei. Aí eu entrei no curso técnico. Eu falei, vou fazer esse curso técnico aqui, já tô empregado. E essa eu vou virar técnico. Aí eu me formei como técnico e... Aí eu comecei a namorar com a minha esposa, que virou minha esposa, e aí o pai dela tinha feito faculdade, a mãe dela tinha feito faculdade, aí um primo meu entrou na faculdade, e de repente essa palavra faculdade entrou no jogo, porque até então eu nunca nem tinha pensado. Aí eu lembro assim que eu falei, talvez eu vou fazer faculdade também, né? Eu falei, qual a melhor faculdade que tem aqui? O pessoal falou, é a USP. Eu falei, então eu vou entrar na USP. Aí minha sogra falou, você tá ficando louco. Você nunca vai conseguir entrar na USP. Fulano estudou na melhor escola, prestou vestibular e não conseguiu. Por que você acha que você vai conseguir? E ela tinha razão, eu prestei vestibular e não passei. Mas também, quando você tinha? Eu devia ter uns 18 anos. Aí, mas tá bem, eu não passei no vestibular, aí eu fiquei estudando um ano por conta, prestei vestibular de novo, aí eu entrei. Mas aí você já sabia que você era das exatas? Ou alguém já te contou? Porque até então... Assim, a gente nunca foi muito de humanas, né? Porque assim, eu cresci num lugar meio barra pesada. Tipo, por exemplo, assim, em geral, a mãe tem medo que o filho ande com má companhia, né? Só que minha mãe não tinha essa preocupação, porque a gente era a má companhia. Então... Quando você fala eu cresci num lugar barra pesada, você tá falando em comunidade hoje em dia? Em numa favela? Era bem ruim onde eu cresci. Hoje, se você for lá, não tem mais barraco, não tem mais favela, nada. O governo criou esses predinhos, né? Mas ele era... Mas isso no estado de São Paulo? Em Jundiaí. O bairro chama Vila Ana. Então, na época que eu era criança, era bem ruim, assim. Não tinha asfalto, esgoto a céu aberto.
Então, enfim, isso era Como que liberdade você, total. a gente está falando sobre ser ou não de exatas, como você acha que no seu tempo você diferenciaria uma criança de exatas ou não e hoje? Eu não sei, Não tinha jeito, né? Porque brincava na rua. Eu não sei, eu não sei. Assim, eu não era bom aluno, na verdade. Assim, ser bom aluno nunca teve na mesa. Por exemplo, meu pai... Ah, Tiago, você era bom aluno, vai. Não era bom aluno. Não assim, é possível com esse... Pra você ter uma ideia, o meu pai... A gente vai falar da obra desse cara e não é possível ele não ter sido bom aluno. Não era bom aluno. Pra você ter uma ideia, eu tava na 5ª série e fiquei de recuperação. E eu fiquei de recuperação porque eu achava que o feudo era uma pessoa. Adoro. O feudo era onde a galera morava, né? E eu, não, porque o feudo fez isso, o feudo fez aquilo. Então, assim, eu li o livro, sei lá, eu não entendi que o tipo feudo era um pedaço de a Osana, terra. né, nas alturas, que é uma mulher. Não era. E assim, também, e o meu pai nunca levou, assim, ser bom aluno nunca passou pela casa. Meu pai falava assim, que o grande privilégio que a gente tinha era ir pra escola. Porque ele, na 4ª série, meu avô tirou ele pra ele trabalhar. Então, tipo assim, o que mais que eu quero da vida, sendo que eu tô podendo ir pra escola? Eu já tenho 11 anos, 12 e ainda tô indo pra escola. Agradeça, né? Viu, mas quando você decidiu, eu quero passar na USP, aí você teve que se inscrever. Como é que você escolheu? Aí, eu trabalhava numa empresa e eu era técnico de bomba hidráulica. Então, assim, eram umas bombas super pesadas, assim, que desvia rio e tal. E eu sempre queria, tipo assim, o cara vai, então você é técnico, tem um protocolo que você segue. Aí eu sempre, mas por que a gente tá seguindo esse protocolo, né? Questionando. Por que não faz do outro jeito? Então por que a bomba funciona assim? Aí vira e mexe e ia conversar com o engenheiro. Por que esse negócio funciona desse jeito? O cara, não, isso é muito complicado. Mas complicado como? Você não consegue me explicar? Olha as redes complexas chegando. Não sei o quê. Quem sabe disso mesmo é essa galera da física. Vocês têm que estudar física para entender esse tipo de pergunta. Eu pensei, então eu vou estudar física. E tinha um aparelho que eu usava. Eu não sei, era tipo assim, a única coisa que eu fazia é técnico, né? Eu pego, coloco um ímã no aparelho. Depois de um tempo, a gente imprime o que era chamado espectro da bomba. Porque muita gente pode ter passado anos fazendo aquilo, mas você questionou. Eu queria saber o que eu tô imprimindo aqui. O que é isso que eu tô imprimindo? É puta gráfico, aí eu marcava uns pontos no gráfico. O que eu tô fazendo? Aí você chama o cara. Você podia me explicar o que eu tô fazendo? O cara, não, isso é muito complicado. Tal, não sei. Mas por quê? Não, você tem que conversar com o pessoal da física. Provavelmente ele também não sabia. Eu falei, eu vou fazer física então, né? Aí foi quando eu comecei, assim, essa ideia de estudar física. Mas daí você já jogou o sarrafo lá em cima, né? Pra conseguir passar. Mas é por causa da idade, né? Quando você é mais novo, você é mais sem noção, né? Aí essa história. Aí eu falei, qual a melhor faculdade aqui? A USP. Então o meu sonho é entrar na USP. Virou sonho naquele momento, né? Quando falava que era difícil. Então coisa do tipo. Mas daí você entrou. Eu prestei vestibular uma vez, não entrei. Mas assim, pensando de volta, seria muito difícil entrar, porque eu tinha feito curso técnico, e no curso técnico você não estuda, sei lá, você faz o técnico junto com o segundo grau, né? Então a maioria das coisas que caem no vestibular, por exemplo... Bom, mas aí a gente já entra, né, que é uma outra conversa, mas a gente já entra das pessoas que estão na rede pública, não conseguir entrar na universidade pública. Mas é outra. Eu tive algumas, outro tema. Algumas mas assim, você tem que pensar, então você tem um objetivo que está maior que sua perna, você tem que ter algumas estratégias. Por exemplo, inglês, eu não falava inglês, eu vou chutar tudo D. Então, pelo menos você não zera, qual que é a chance de sair, não ter nenhum D na prova de inglês, era 20, então beleza. Então, eu não estudo inglês, vou estudar agora mais... Já trabalhava com estatística. Matemática. Tem que ter uma estratégia assim, tipo, pelo menos eu não zero, quem sabe. Viu, mas aí você fez os 4 anos de física. Como é que da física você veio parar na matemática? O segundo pulo? Aí eu entrei no curso de física e... Foi até engraçado, eu entrei no curso de física e pedi demissão do meu trabalho. Na época, o meu salário era maior que o do meu pai já. Na universidade? Não. Eu era técnico. Você era técnico. Meu pai era motorista. E eu já era técnico num nível bom, né? Quando você é técnico tem nível e tal. Eu já tava no nível bom e tal. E aí eu lembro que a primeira semana eu fui pra faculdade, entrei na USP assim. Aí fui pro IME ter aula de cálculo. Aí o cara falou assim, vou fazer uma revisão aqui de tudo que vocês já viram no segundo grau.
O cara falou 1h40, eu não sabia nada do que o cara falou. Assim, como que é revisão? Não sei nada. E o cara falava assim, como se é tudo. Aí, beleza. Na outra aula, era de geometria. O cara veio, falou. Eu fiz umas perguntas pra ele. Eu lembro até o nome do professor. Fiz umas perguntas pra ele. Ele falou assim, depois da aula eu quero conversar com você. Eu falei, nossa, minha pergunta deve ter sido muito boa, professor. Quer até falar comigo. Terminou, ele virou e falou assim, você não tem nível pra estar no meu curso, não. Ai. Aí eu entrei no ônibus e fui. Olha o que o cara me falou. Você sabe de uma coisa, o cara tem razão. Eu falei, se eu fizer o curso aqui e ir trabalhando, eu não vou conseguir. Porque assim, eu tô chegando com sono no curso, é 2 semanas de aula, né? Eu vou pedir demissão. E aí só que assim, meu pai também não consegue me ajudar. Aí eu juntei um dinheiro, fiz uma conta, tipo, se eu pedir demissão e não conseguir nada, der tudo errado. Já trabalhava com previsão. Por 1 ano, eu consigo me sobreviver, tá? Aí foi o que eu fiz. Aí pedi demissão. Coitada da minha mãe, não gostou da ideia. Hoje ela fala que ela apoiou, né? Tomara que ela não ouça isso. Vamos mandar pra ela. Ela fala que ela apoiou bastante, mas eu tinha feito uma conta. Eu tinha gastado 2 anos pra entrar na USP, né? Então talvez jogar 1 ano fora e se eu precisasse trabalhar eu voltaria, não seria ruim. Ai, Thiago, eu tenho que falar de redes complexas, mas eu quero ficar aqui um programa inteiro falando da sua vida, que ela é muito boa. Gente, mas assim, isso me leva a um lugar que hoje em dia, né, eu não sei, mas não sei se a gente está criando adolescentes ou jovens capazes dessas tomadas de decisões. Você já me falou um monte de tomada de decisão que você não precisou dos pais. O principal... Parecia que era mais fácil, né? Tipo, eu quero também sair de casa com 20 anos, numa época que mulher não saía de casa com 20 anos. Tá vendo? Mas era eu quero, eu vou. Com o que eu vou viver? Não sei, era uma loucura, né? Depois eu penso nisso. Aí fui pra Dracena, no fim do mundo, que na época era no fim do mundo, ganhar salário mínimo e a gente se virava, né? Hoje parece que é tudo muito mais difícil. Acho que o pai e a mãe também deixavam mais, né? Por exemplo, que nem o meu pai, ele saía cedo pra trabalhar, voltava à noite e conversava com ele 2 ou 3 vezes na vida, assim. Não tinha tanto contato, né? Ou acho que hoje a gente fica muito em cima dos filhos, né? Mas o que você está falando, pra mim, a decisão que mais pesou... Eu tava comentando isso com a minha filha outro dia, né? Porque o principal problema de você estar numa comunidade pobre, aí eu arrumo emprego. Tá, meu emprego agora, assim, o salário é ruim, mas no contexto do que você está sendo criado, o salário é bom. Só que você começa a acreditar que você só consegue fazer aquilo. Tipo, se eu perder essa oportunidade, se eu perder meu emprego, eu não consigo fazer mais nada. Então, acho que essa é a grande diferença do que eu vi da molecada que, depois que eu entrei na USP, a molecada lá acreditava que eles podiam fazer tudo. Tipo, se isso aqui der errado, eu vou abrir uma empresa, a empresa vai dar certo. Do ambiente que eu cresci, não. Tipo, a mentalidade era, eu tenho que ser muito agradecido pelo emprego que eu tenho, e se eu perder esse, eu tô ferrado, não vou conseguir mais nada. Eu juro que eu vou abandonar essa prosa da comunidade pobre, mas não sem antes tirar uma dúvida. Hoje o Thiago, eu não falei à toa, é uma referência internacional na área, né? É um pesquisador extremamente renomado, está contando aí as dificuldades da infância. E o que te trouxe até aqui de diferente, porque você tinha a opção também de não ter feito toda essa luta para estudar e ter ido para um caminho da violência, da bandidagem. O que muda ali na hora de... Porque você tinha esse caminho mais fácil, né? O que você acha que... É um pouco medo da mãe. Que foi a... Um pouco medo da mãe. Então nós estamos falando de formação familiar. Educação. Sim, minha mãe foi bem militar, assim. Mas isso tem coisa que eu acho que não é explicável. Por exemplo, muitos amigos meus, tipo assim, alguns foram mortos pela polícia, outros estão presos. Muita gente usava droga, por exemplo, eu nunca usei. Então, mas é essa chave que eu queria entender. Não sei, não. Assim, até os 13 anos é medo da mãe, né? Você fala, se eu usar isso aqui, minha mãe vai me matar. Então mas depois. Mas depois ainda tem oportunidade, mas você caráter. não faz, né? Não sei. Mas é interessante, assim.
Gente, eu anunciei, então vou cumprir, né? Falar de redes complexas, o que é isso nesse universo, e a gente vai entender que está em tudo, assim como a gente tem falado que a matemática está em tudo. E esse programa, Thiago, ele tem a intenção de tirar, né, a matemática teórica dentro da universidade, porque ela é vista como uma coisa temida, de que eu nem vou mexer com isso, porque eu não entendo nada, e trazer ela para a sala, né? Que é o que a gente está entrando agora, e dizer, não, te falaram errado sobre isso. Redes complexas, como o nome diz, é complexo, mas a gente vai entender para que ela serve, por que você chegou nisso, e você precisou da matemática para chegar na área que você está, ou você teria feito com a física? Não, acho que faz muitos anos que eu não trabalho com física, mas eu acho que seria difícil. O que você estava falando assim, quando eu entrei na física, eu queria estudar esse negócio que eu te falei, desse equipamento. Aí me falaram, esse aqui é um negócio que estuda no 4º ano. Aí eu fui, me matriculei. Aí a vontade de estudar era tanta, eu fui bem no curso. Aí eu queria entender mais, ainda não estava satisfeito. Eu falei, isso aqui é um curso de análise, vai pro IME. Eu fui pro IME. Aí chegando lá, eu conheci um professor, chama Sotomayor. Aí ele que me orientou, e ele foi me guiando assim pro estudo da matemática, o que eu precisava estudar, o que eu não precisava, e é mais ou menos isso. E eu sempre tive assim a curiosidade não assim, mas se você olhar, por exemplo, uma revoada de passarinhos, né? Você vê uma revoada, se tiver um falcão atacando, o passarinho como um todo se afasta do falcão. Só que não tem um líder lá, né? Ninguém tá mandando. Não tem um passarinho que é líder. Os caras vão, medem e nunca acham um líder. Então é um processo coletivo que surgiu do nada ali, né? Isso me faz levar a gente de volta pro primeiro episódio de que a matemática foi inventada? Não foi inventada, na sua opinião? Ela já estava aí antes da gente? Não sei. Ué, se você faz essa observação no céu, né? O universo já estava lá, já estava tudo funcionando. Então, talvez seja a ciência que ninguém nunca inventou. Só está descobrindo com o passar do tempo. Você acha que é isso? Não sei. Pode ser. Pode ser sim. Mas essa história aí, por exemplo, que a gente estava falando... Mas isso é uma rede, né? Que você acabou de falar pra porque gente. são vários pássaros, né? Um tá sentindo o outro ali e eles acabam tendo um comportamento em uníssono, né? O que mais é rede? Bem do básico mesmo. Por exemplo, eu tava na Inglaterra, quando eu trabalhava na Inglaterra, aí era muito... Gente, eu preciso parar com a rede complexa. Eu ainda tô na trajetória do Thiago. Porque depois que ele fez essa física, ele ainda foi fazer matemática, ele morou num monte de país. Então vamos voltar um pouquinho antes de você chegar na USP, que é onde você tá, na USP de São Carlos, como professor, né, do SMC. Por que você viajou tanto? Como é que foi esse salto de nem saber o que era a faculdade e parar num monte de país? É um pouco assim, a situação da vida vai levando, né? Aí entra assim, mas entra com o comportamento coletivo. Aí eu entrei no primeiro semestre e fiz aula de laboratório. Aí o professor falou assim, que ele estava procurando um técnico para trabalhar no laboratório dele. Ele dava um dinheiro. Eu falei para ele, cara, não tem ninguém melhor que eu sou técnico profissional. Eu tenho 6 anos de experiência. Autoestima de novo. Não, mas eu tenho 6 anos de experiência. Só que eu já sabia que ia dar ruim, porque eu sabia, eu sou técnico que eu vou, aperto um parafuso, é uma bomba, é uma coisa mecânica. Com certeza nessa universidade vai ser computador, que inclusive eu nunca tinha visto um computador. Aí beleza, ele falou, vai lá que eu te contrato. Aí eu chego lá e falo, arruma esse computador. Eu nunca tinha visto um computador, e aí abri o computador e vi uma placa de vídeo lá, que eu também nunca tinha visto. Aí vai lá na internet e vê como que arruma essas coisas, né? Aí Que loucura que a rede sempre teve na sua vida. Aí no laboratório dele, eu comecei a ver, por exemplo, se você pega um circuito elétrico e força por um sinal externo, o circuito elétrico tem o próprio ritmo dele, mas ele pode ajustar o ritmo dele para o sinal externo. É um pouco o que acontece com a gente com o Sol. Por exemplo, tem um cara, inclusive um cara super louco, assim, um francês, ele fez esse experimento com a ajuda da NASA. O cara entrou numa caverna e a ideia dele era ficar 1 ano na caverna. Porque assim, a ideia era saber o seguinte, por que todo dia, meio-dia, me dá fome?
Não sei se é dessas que meio-dia você tem fome. Você tem fome meio-dia. Às vezes eu nem tô com fome, é meio-dia, eu preciso comer porque é meio-dia. É meio-dia. Então vamos falar assim, ó, vamos chamar isso de ritmo circadiano, que é o horário que a gente tem fome. Então todo dia meio-dia eu tenho fome. Meio-dia e meia eu já tô explodindo de fome. Aí o cara foi. Primeiro dia, meio-dia ele tem fome. No outro dia, 2 horas da tarde ele tem fome. Você tá vendo? Ele tá numa caverna, não tem luz, não tem relógio, não tem nada. No outro dia, 4 da tarde ele tem fome. Então, ou seja, o ritmo circadiano dele não é 24 horas, é 26. E aí, beleza. E aí isso é um experimento super legal. Depois de 6 meses, descobriram um monte de coisa e teve que abortar o experimento que o cara começou a ter atitude suicida, ele queria se matar. Então, 6 meses sem luz solar é um pouco exagerado. Sim. Só que aí eles reproduziram o experimento várias vezes, então a gente também não tem ritmo circadiano de 24 horas, tem ritmo circadiano de, em geral, 25,5. Só que conforme a gente vai vendo o sol, a gente ajusta o nosso ritmo para o sol. Então, na verdade, está tendo que é um ajuste de ritmo. Então, a gente chama isso de comportamento coletivo, né? Porque eu ajusto o meu ritmo para o sol. E eu queria fazer um experimento desse que mostra que um circuito elétrico pode se ajustar também. Aí eu fiz o experimento, deu certo, publiquei um artigo, inclusive. Isso já na graduação? Eu estava no 2º ano. E aí no 3º ano, enfim, aí o Sotomayor começou a me guiar, assim, porque estudar. Aí quando eu estava na metade do 3º ano, eu recebi uma bolsa para fazer doutorado na Alemanha. Aí eu fui. E aí? Aí começa a vida na Alemanha. E... começa a vida na Europa. É. O que isso te deu de diferente, se você tivesse ficado no Brasil? Ah, difícil saber, né? Na Alemanha, o que aconteceu assim, vamos digamos assim, sem ser de ciência, né? Antes de ir para a Alemanha, o lugar mais longe que eu tinha ido na minha vida era a casa da minha tia. Então, mas eu arrisco dizer que a Europa te deu o estado da arte, assim, ou não? Não, sim, tô falando assim, mas não só como ciência, mas como pessoa, né? Porque assim, o mais longe que eu tinha ido antes de ir para a Alemanha era 200 quilômetros da minha casa. Aí, de repente, eu entrei no avião e 10 mil quilômetros, né? Aí chega lá... É vida louca, hein, Thiago? Aí sei lá, eu também não falava inglês direito. E foi logo pra Alemanha? Pra Alemanha. Eu tive a oportunidade de ir pra alguns outros lugares também. Mas, por exemplo, eu poderia ter ido para Estados Unidos, mas eu tinha certeza que se eu fizesse o TOEFL, eu não passaria o teste de inglês. Aí pro meu orientador na Alemanha, eu falei, eu acho que se eu fizer... Você aprendeu a falar inglês na Alemanha? Praticamente ainda não aprendi, né? Ainda tô batendo lata com inglês ainda, isso que é verdade. Ele fala inglês pra caramba. Mas, assim, porque na faculdade a gente lia livro em inglês, então conseguia ler, mas não conseguia falar nada, né? Mas escola, assim, você nunca frequentou de inglês? Não. Foi sendo na... Eu lembro que, inclusive, eu dei o primeiro seminário na Alemanha, tem um amigo meu que falou assim, nossa, eu gostei muito, eu não entendi nada que você falou. Então eu não conseguia nem... Meu sotaque era tão forte que não dava pra entender. Mas vamos lá, vamos voltar pro que é o tema de hoje, né? Que é entender as redes complexas. E eu queria falar um pouco mais do básico, né? Do que são redes, e daí a gente entra no seu trabalho realmente, que eu não sei se eu estou errada, mas a sua perseguição é achar cura para doenças? Também, né? O que é, assim... Eu quero, porque a gente tem um objetivo, né? O que você quer fazer com a sua ciência, com a sua rede complexa que você desvenda? Não, cura para doença é uma aplicação muito boa para essa teoria toda. Vamos começar falando o que é redes, né? Eu acho que a rede mais básica do nosso dia a dia, inclusive a gente está falando de quando era criança, é a rede de amizade, né? Então, por exemplo, eu sou seu amigo, você é minha amiga. E aí você vai ter o seu ciclo de amizades e tal. Então vamos representar cada pessoa como sendo um pontinho, uma bolinha. E você, a Raquel, é uma bolinha, eu uma bolinha. E se a gente é amigo, você coloca uma linha entre as duas bolinhas. Aí disso você vai formar todas as possíveis. Possíveis, a gente chama isso de conexão. Rede social. Rede social, por exemplo. Vai por aí também, né? Exato, a rede social é muito bom, só que aí a gente agora eu tenho o meu app, né, meu Instagram, você tem o seu, e a gente vai estar conectado se eu sigo você ou você me segue.
Aí a rede social é diferente de uma rede de amizade, apesar de ser rede de amizade. Porque numa amizade você supõe que se eu sou seu amigo, você é minha amiga. Concorda? Sim. E Tá. Essa interação é diferente. Só que na rede social eu posso te seguir e você não me segue, né? Por exemplo, uma outra rede que é super importante e teve um impacto muito grande, acho que daqui a pouco a gente vai falar de Covid, é a rede de relacionamento sexual. Isso era muito importante nos Estados Unidos em 1980, quando começou a espalhar o HIV. Então o pessoal ia e falava o seguinte, ó, quais são seus parceiros sexuais? Entrevistavam as galeras. E tá, então o cara vai falar, eu não tenho parceiro sexual, beleza. Então você seria só uma bolinha sem nenhuma conexão. Aí o cara fala, não, é só eu e minha esposa. Então 2 bolinhas desligadas da rede. E aí o cara que mais tinha relacionamento sexual tinha 400 parceiros por ano. Uau! Cara, mais que um por dia. Então imagina assim, se esse cara for infectado, qual o impacto que ele vai ter, né? Porque a doença agora vai espalhar nessa rede. Então é sempre assim, o que a gente pensa? Você tem uma rede, então em geral rede de amizades, ou rede do Instagram. Rede elétrica. Rede elétrica, que nessa rede de relacionamento sexual. E aí de repente algo acontece em um nó. Como isso se espalha para a rede toda. E você disse de uma mudança, né? Por exemplo, em algumas redes, um elemento pode mudar tudo, né? Você deu um exemplo, um ter 400 parceiros, o outro não. Mas no nosso cérebro, por exemplo, também é assim, porque a gente tem uma ideia de que tudo dentro de nós tem uma mecânica natural de sequência. Não sei se eu consegui me explicar, que não tem interferência de nada, ou tem também? Não, tem bastante. A gente já entra no cérebro. Vamos dar um exemplo que em geral, mais fácil de entender, que é o coração. Nosso coração tá lá... então, batendo, fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, tá? Pá. Só que acontece, o pessoal pega o tecido do coração, põe um elemento químico nele e a célula, uma separa da outra, porque o coração é um monte de célulazinha, uma partindo da outra. Aí quando você vai ver, cada célula do coração tem o próprio ritmo dela. Então, pensa assim, cada célula do coração bate palma com uma frequência. E a outra não é a mesma. E a do lado também não é a mesma. Então, é errado a gente achar que ele tá lá no ritmo certo. Não tá. Então, não, mas ele tá, porque se você colocar todas juntas, elas têm um ritmo. Orquestra. Exato. Então, mas quer dizer, cada um... Lembra do experimento que a gente falou do ritmo circadiano? É o mesmo problema matemático. Cada um bate palma no seu próprio ritmo, aí você põe todo mundo junto, eles acertam o ritmo, ajustam e tem um comportamento coletivo. E entender esse funcionamento te ajuda na aplicação de qualquer problema? Conta, por que essa perseguição por entender o funcionamento ajuda de uma rede? Ajuda bastante. Que nem no caso dele era só 2, né? Sim. No caso do coração, são milhares de células. E no caso do cérebro também são milhares de células. Então, por exemplo, no cérebro, o pessoal tem um pouco assim... Você vai precisar de um pouco de sincronização, porque acho que a hipótese é... Para um sinal se propagar no cérebro, você precisa estar um pouco sincronizado, porque se for zona total, você imagina que não acontece nada. Mas se a sincronização for muito grande, em geral, você tem problema também. Porque a gente tem, sei lá, bilhões de neurônios. Se todos os bilhões de neurônios estiverem fazendo a mesma coisa, você poderia trocar por um, né? Então, não é a situação ideal. Então, se você tem uma sincronização muito forte no cérebro, em geral isso está associado, por exemplo, à epilepsia. Então, um problema famoso, que é um pouco que a gente pesquisa também, você está com uma rede agora. Ela entrou em sincronia. Qual o melhor jeito para quebrar a sincronia dela? Então, o ataque epilético acontece quando entra em sincronia? É, uma sincronia muito forte. Ou então, por exemplo, a galera que tem Parkinson, tem um pedaço do cérebro dela, lá dentro do cérebro, que é um grupo de neurônios, eles entram em sincronia. E esse grupo, o ritmo de, digamos assim, descarga elétrica desse grupo, em geral, é o ritmo de tremor nos membros inferiores. Então, inclusive, o que a galera faz no experimento? Se você está chacoalhando o braço com uma certa frequência, eles vão colocando eletrodo até achar o grupo de neurônios que está com a mesma frequência de oscilação do seu braço. Aí eles vão e dão uma descarga elétrica. Aí você quebra a sincronia. Só que o cérebro é muito inteligente, aí a sincronia volta.
Então você tem que ficar dando descarga elétrica. Existe já um mapeamento de como essa rede funciona? De algum cérebro de alguém ou não? Vocês ainda estão nesse processo de... Porque não tem como um dia funciona de um jeito, do outro de outro, do outro de outro. Não, você acha que vai chegar um tempo de que vocês vão entender como funciona 100%? Eu acho difícil. Jura? Mas tem um projeto já de alguns anos onde a galera, eles pegam, sei lá, 1 centímetro cúbico do cérebro e vai fatiando e tentando descobrir aquela rede de neurônios. Entendeu? Como isso? Com ressonância, tomografia? Não, você pega 1 centímetro cúbico, corta uma fatia bem pequenininha e tira uma foto. Aí no computador você reconstrói. E aí você reconstrói a rede. Então há uma ideia de que em pequenas partes você vai conseguir chegar no funcionamento do todo? Não, você está querendo reconstruir a rede numa pequena parte. Só que 1 centímetro cúbico do cérebro, É muito? Tem muito neurônio ali. É incrível. E daí você acha que replicar daria certo para entender o todo? É que o que a gente tenta entender é assim, será que você precisaria ter a rede exatamente perfeita para conseguir controlar a doença? Ou você consegue uma estratégia onde você sabe a rede ali mais ou menos e você faz uma estratégia que você consegue quebrar a sincronia? Qual a resposta? Tudo indica que você não precisa saber a rede perfeitamente, você precisaria saber propriedade assim, estatística da rede. E aí daria para quebrar. E aí entra no seu trabalho de previsão. Conta um pouquinho como é que é isso. Sim, por exemplo, vamos falar do Parkinson. O que o pessoal faz hoje do tratamento? Eles vão pegar aquele grupo de neurônios e matematicamente ninguém entende porque isso funciona. Isso chama estimulação profunda. Você põe um eletrodo lá e põe uma corrente elétrica. Você dá um choque no cérebro da pessoa. Literalmente é igual um choque, igual você põe o dedo na tomada. Pá, dá um choque. Eles chamam de estimulação, mas é um choque. É um choque. Tá. Aí quando dá o choque nos neurônios, a sincronia quebra. Então você tá vendo o cara lá mexendo a mão, você dá o choque e para. Tá bom. Só que você parar o choque, volta. Então, primeiro é um saco. Por que voltou? Ninguém entende direito. Aí tem várias frentes, né? Tem a galera que tenta entender isso pela bioquímica, qual é a molécula que exatamente faz a sincronização acontecer. A gente tenta entender por via de equação, né? Matemática. E aí o pessoal percebe, e isso está sendo um problema hoje em dia, que é o seguinte, você vai lá, dá o choque no cara, quebra. Só que o cérebro, ele é mais inteligente que a gente. Aí tá bom, o que aconteceu? Eu vou ligar um eletrodo no cara e vou dar um choque. Depois de um tempo, o cérebro se adapta ao estímulo que eu dei. E ele volta a sincronizar. Só que, já tô dando choque no cara. O que eu vou ter que fazer? Aumentar o choque. Então, se você estava tomando 100 volts, você vai ter que dar 200 volts. É milivolts, né? 100 volts é só... 100 volts você mata a pessoa. Tá. Você tem que aumentar um pouco a amplitude do choque. Aí, beleza. Depois de um tempo, o que acontece? O cérebro se adapta de novo. O que você tem que fazer? Aumentar de novo. Então, só existe um número de vezes que você vai poder aumentar, porque você está literalmente fritando a pessoa. Então, uma estratégia seria o seguinte, será que não existe um jeito de controlar isso, onde ao invés de eu dar choque o tempo todo, eu só dou choque, sabe, um choquezinho bem pequenininho no momento mágico? E aí o cara vai lá, eu vou calculando o momento mágico, eu dou um choquezinho, pá, quebra a sincronia toda. É o que você faz. É o que a gente tenta fazer, né? Achar o momento mágico. Aí eu vou lá olhando pro sistema, vou medindo, vou vendo a resposta dele, aí eu falo, vai começar a sincronia de novo. Então vamos... outro choquezinho, bem pequenininho. Seria como você... Já viu essa história do Chaves? Você põe uma vassoura e tenta equilibrar com a mão? Sim. Então a vassoura vai cair. Então, existe um momento que você não deixa ela cair. Você tem que mexer a base um pouquinho. Vocês estão avançados nisso, Thiago? É pouco. Em simulação do computador funciona bem. A pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, a gente está quão longe da cura do Parkinson? Muito? Da cura, aí já eu não sei. Porque é mais uma questão de medicina. Mas né? Achar esse tempo seria uma eureka importante. Seria. Porque assim, o que acontece é que você conseguiria fazer um tratamento com pouca intervenção e só intervenção mínima é um momento mágico. Então, você conseguiria fazer esse tratamento por muitos anos, né?
Você estava falando do cérebro ser mais inteligente, né? Ser muito inteligente, ser muito esperto. E eu fiquei pensando sobre IA, né? Inteligência artificial, que ninguém vive mais sem essa palavra e acha que ela é tudo, o suprassumo, resolve todos os problemas, não sei o quê. Quanto você usa de IA e o quanto ela está atrás do cérebro? Eu tenho pouca experiência com inteligência artificial, né? O que aconteceu recentemente, inclusive acho que você escreveu uma matéria sobre esse artigo. Foi assim, tinha uma galera nos Estados Unidos, eles faziam uns experimentos com química e você tinha redes. Então o que seria redes? Eu sou seu amigo, você é meu amigo. Aí a gente é amiga da Fernanda, você é amiga da Fernanda. Então a sua amizade é relacionada com pares. Então eu te influencio, a Fernanda te influencia. E o seu comportamento é soma de 2 pares, isso é uma rede. Por exemplo, assim, vamos pensar Terra, Sol e Lua. O efeito da Terra, então acontece efeito do Sol e efeito da Lua, mas o Sol influencia a Terra e a Lua influencia a Terra, mas de novo, é soma de 2 influências, concorda? Sim. Aí quando o cara ele pegava aquele experimento dele, e ele queria que o algoritmo de inteligência artificial falasse para ele qual é a rede. E o algoritmo de inteligência artificial falava, não tem par, só tem tripla. Então, como se fosse eu, você e a Fernanda, o seu estado não depende de soma de 2, depende dos 3. Isso a gente chama de hiperrede. Aí ele virou e falou, é obviamente errado, porque a teoria da química fala que a interação de rede é de par. Aí ele chegou para mim e falou, meu experimento está dando errado, não tem o que fazer, ou então a inteligência artificial está fazendo coisa errada e tal. Aí beleza, vamos analisar esse problema. Aí eu consegui demonstrar, aí começa a matemática, que aquele algoritmo de inteligência artificial ela vai recuperar uma certa classe de equação, e essa classe de equação, enfim, estava tudo certo, assim, meio que... Quando você vai fazer a modelagem, tem infinitas equações que poderiam modelar o sistema, que descreve, e tem uma equação que é a mais simples de todas, que chama a classe de Poincaré da equação. E aí eu provei que a inteligência artificial estava achando aquela, e sobre quais condições ela achava. Então... E ela estava achando errado? Estava achando certo. Mas assim, é muita sorte, porque tem que ter muita coisa acontecendo com a inteligência artificial para ela achar a certa, e ela estava achando a certa no caso dele. E você foi premiadíssimo com essa descoberta, né? Ganhou o melhor artigo publicado na Nature, né? Então aí estaria falando o seguinte, esse negócio é que às vezes a inteligência artificial pode achar uma coisa boa, às vezes não, e às vezes ela acha uma coisa que pode ser interessante. Mas a correlação que eu estou tentando fazer é a inteligência artificial não está ganhando da natural, né? O cérebro, por exemplo, você não está conseguindo usar a inteligência artificial para entender o cérebro. Ele está um passo sempre, parece que na frente, ou não? Não, porque assim, do jeito que a gente usa inteligência artificial, o que eu uso é muito elementar, né? Por exemplo, assim, eu ainda não estou nessa parte de... As interações que eu tenho com a inteligência artificial para entender equação matemática sempre dá errado. Acho que no futuro vai passar a dar certo, entendeu? Por exemplo, assim, eu quero dar uma aula de alguma coisa, eu peço pro ChatGPT me dar uma equação daquela aula. E com probabilidade 1 vai estar errado, não dá para confiar. A sua teoria está sendo construída em cima do funcionamento, é isso? É. E assim, o grande trabalho é entender o funcionamento, que parece ser fácil, mas... mas é umas coisas assim que a gente sabe do dia a dia. Por exemplo, se você pensar assim, Escola Brasileira de Matemática começou estudando o que um sistema sozinho faz. Aí beleza, então imagina que você entendeu o que eu faço. Tá bom. Agora a gente vai e eu detesto lasanha. Não é verdade, eu gosto de lasanha, mas digamos, eu detesto lasanha. Aí vai no almoço de família, tá todo mundo lá, tá sobrinho, tá, aí vem a sua sogra, lasanha. Aí você come a lasanha. Pô, mas o Thiago não gosta de lasanha. O que acontece no contexto social, ele come. E você muda toda uma... Muda tudo. Então, assim, isso acontece com neurônio, com tudo. Então, você tem o indivíduo se comportando de uma certa maneira e num grupo ele se comporta de outra.
E é muito complicado. Você fala assim, agora eu tô no grupo, a Raquel se comportou assim. Quando eu colocar a Raquel sozinha, o que ela vai fazer? Pô, vai ser difícil responder essa pergunta, porque a gente só sabe o comportamento dela no grupo. Na pandemia, vocês tiveram que trabalhar rápido, né? E tudo estava em cima de uma rede? Não, sim. Na pandemia foi bem interessante, inclusive o CMI montou um grupo, né, de reação, de estudos ao Covid. Então o CMI financiou um pouco, o Instituto Serra Pileira também financiou um pouco, foi super interessante. Para mim foi muito interessante porque fazia pouco tempo que eu tinha voltado para o Brasil e a estrutura da USP aqui do centro do CMI permitiu em pouquíssimo tempo trazer gente muito boa junto, né? Que em geral é complicado, porque você pensa que você quer modelar... Vocês uniram a rede. Exato. Tipo assim, a rede já estava lá, a rede de especialista. Mas o Covid ele aparece como rede em diversos aspectos. Por exemplo, você pode pensar, a gente tem nossas redes de amizade, e aí se eu pego o Covid, com uma grande probabilidade você pega, e enfim, o pessoal pega. Mas também tem agora, você fala o seguinte, vamos esquecer o indivíduo, porque se é muita gente pegando Covid, é complicado você falar quem tá com Covid, é gente pra caramba. Sim. Você fala, aí agora a pergunta não é só assim se pegou Covid ou não, qual que é a probabilidade do Covid chegar em Ribeirão Preto, sendo que em São Carlos tem. E aí vai ter uma outra rede, que é a rede das cidades. Então, cada cidade é um elemento da rede e eu vou ligar ela se tem estrada que liga uma para outra. Então, já nessa história do Covid, você pode escolher as várias fases da epidemia, vão aparecendo várias redes, né? Por exemplo, assim, você já reparou que a pandemia começou em 2020? Você lembra que a gente até conversou... 2019? Acho que foi 2020, se eu não me engano. Eu estava na Inglaterra, fiquei 6 meses na Inglaterra, voltei... A gente tava tomando café, você falou, vai dar para controlar o Covid ou não? Lembra disso? Eu falei assim, é só você fechar o Brasil. Exatamente isso. É só você fechar o Brasil. Coisa que não vai acontecer. Mas também teve algumas coisas assim, o governo do estado de São Paulo, ele fechou o estado de São Paulo aproximadamente no final de março. Ou seja, depois do carnaval. Se você olhar a história dos fatos, o primeiro caso de Covid que a gente teve aconteceu um dia depois do carnaval, se eu não me engano. Foi. Agora, é o primeiro caso que depois do carnaval foi... Não, mas assim, que está confirmado. Se está confirmado um caso depois do carnaval, quanta gente já não tem Covid? Então, se você começa a fazer uma conta... Se fosse pensar em rede, então, por exemplo, para não ter espalhado desse jeito, se cada um tivesse se fechado imediatamente, não teria acontecido caos? A primeira pergunta que você pensa é assim, a gente fechou o estado de São Paulo. E se não tivesse tido carnaval? Quantas pessoas você teria evitado de infectar? Esse é um problema de rede. O problema de carnaval é que, imagina todo mundo dentro da mesma sala, um cara tá com Covid e vai espalhar para aquele monte de gente. O que acontece? É muito difícil você manter o protocolo por um tempo muito grande funcionando. E essa foi uma das preocupações que a gente teve, inclusive eu conversando aqui com o Nonato, que é pesquisador de CMI, o governo do estado fechou o estado todo. Aí eu sentei assim e fiz uma conta de padeiro no papel. Falei, tem tantas pessoas em São Paulo, quais são as principais ruas, qual que é a probabilidade da doença chegar em Ribeirão Preto. Aí dava 3 meses, mano. Falar que a conta tá errada, de repente 1 mês. O ponto fundamental é, se o caso tá aqui em São Paulo, ele vai chegar em Ribeirão e ele vai demorar um tempo para criar pressão sobre o sistema de saúde de Ribeirão Preto. Eu tô dando São Paulo e Ribeirão, que são 2 grandes centros. Só que Ribeirão já tá fechado. Você fechar Ribeirão, você ainda tá tendo transmissão de Covid. Só que agora a taxa é menor. Só que esse negócio ainda vai precisar de gente na UTI. Aí vamos imaginar, foi exatamente o que aconteceu, digamos assim, na Alemanha ou na Europa. Primeiro ano, todo mundo segue o protocolo. Segundo ano, menos o protocolo. Terceiro ano, aí o bicho pega, só que ninguém mais quer seguir o protocolo, porque você fala, já fiquei 2 anos preso, não dá para ficar preso mais. Então, a ideia seria o seguinte, não dá para criar um protocolo
onde você fecha a cidade quando precisa. Aí tá, o que é quando precisa? Então, vamos formular matematicamente. Eu vou pegar, ver quantos leitos de UTI tem na cidade. Tem tantos. Um pouco qual que é o uso de leito normal de UTI que você tem para as principais doenças. Tá, vamos criar agora, reservar um pouco de leito para a Covid. Então agora eu vou criar um modelo, eu vou deixando a coisa aí, e aí eu vou prevendo quantos leitos eu vou precisar. Quando for dar sobrecarga, aí você vai ter que prever no futuro, vai depender da cidade, da infraestrutura da cidade. Aí eu vou e fecho. Aí a gente escreveu um artigo sobre isso. Aliás, vocês escreveram vários artigos. E assim, na época da pandemia, a gente recebia ligação aqui do CMEAI de ministro de saúde, de secretário do governo. Onde está a melhor matemática do país? Está na USP. Me ajuda. Então, a gente viu, Tiago, a matemática ser solicitada de uma forma assim absurda, né? Teria tido fim sem matemática? Eu penso que não, na pandemia. A gente escreveu um artigo que mais ou menos... Teve um projeto que era Vidas Salvas, né? É que quantas vidas você está sendo salva pelo isolamento. Premiadíssimo. Então, eu acho que se teria tido fim ou não é difícil. Porque assim, até hoje não acabou, né? O Covid está aqui ainda. Mas não, o fim que eu falo a gente não está morrendo mais. Né? Sim, mas eu acho que sem essa ideia... Por exemplo, eu acho que uma situação hipotética, porque depois que a gente escreveu esse trabalho, o governo de São Paulo também adaptou a estratégia dele, criou o Plano São Paulo. O Plano São Paulo era, de alguma maneira, essa ideia, quer dizer, eu vou medir a trajetória de epidemiologia da cidade, vou ver o número de leitos e vou abrir a cidade de acordo com um certo protocolo, que era mais ou menos essa ideia que a gente provou que era ótima. Se você não tivesse tido isso, a pergunta seria quantas pessoas teriam morrido, né? Porque assim, a gente acha que morreu bastante gente, mas o impacto seria muito maior se você não tivesse tomado medida nenhuma. Então Aí, sem entrar em política, mas assim, essa questão do negacionismo, né, de dizer que ela vai dissipar de alguma maneira, teria sido muito pior, né, sem todas essas medidas. E vocês estavam, inclusive, fazendo contas sobre vacina, onde vacinar. Então, tudo foi extremamente calculado. E aí que eu falo que não haveria essa ruptura, né, de mortes sem matemática. A gente calculou várias coisas. Por exemplo, um caso de sucesso que teve, dá um exemplo de Maragogi. O prefeito de Maragogi chegou pra gente e falou, o que vocês falarem de modelagem boa, então vocês vão criar um protocolo, o protocolo evitar o número de infecção e mortes na cidade. Tá bom. Aí o que você falar, a gente faz. A gente começou a fazer conta pra Maragogi e tal. A escola foi aberta a maior parte dos dias. E com um número de casos muito pequeno. Então, assim, realmente, se você seguir um protocolo bem feito, a taxa de sucesso é altíssima. Aí para Maragogi, por exemplo, a gente escreveu o código que fazia o tracking, assim, que sabia onde as pessoas estão infectadas ou não. A gente ia visitar as casas do pessoal. De uma certa maneira, e contraintuitiva, você mandar a gente para a escola diminuir a taxa de infecção da cidade. Porque o protocolo da escola era tão rígido que você ia testando as crianças. Aí quando você testa a criança, você vai ver de onde ela está sendo infectada. Você acha a casa, você prende o cara. E se você só fecha a escola e não faz mais nada, o número de infecção da cidade estava aumentando. Então você conseguia, por matemática, saber quais eram os gargalos e ir lá e começar a corrigir eles, né? Teve matemática no intervalo de dose de vacinas. Porque se não fosse a matemática de saber o tempo certo que a gente deveria tomar entre uma e o outro, provavelmente a eficácia não teria sido a mesma, né? Esse trabalho ganhou um prêmio, né? Ele foi publicado numa das revistas mais importantes de ciência, né? Chama PNAS. Que era um problema que o governo do estado de São Paulo passou. Mas muita gente tinha essa questão. Por exemplo, as vacinas... Tinha pouca vacina na época, né? E a questão é o seguinte, se você der 2 doses, então eu dou uma dose para você. Vamos pensar, a vacina da Raquel. Eu já comprei a vacina da Raquel, eu dou uma dose e daqui 3 meses você volta e dá outra dose.
Aí você está imunizada com uma certa eficácia lá de 86%. Tá, esse é um jeito de fazer. Outro jeito de fazer na verdade, eles esperavam menos que 3 meses, né? Esperavam um tempinho ali, que eu acho que era 8 semanas. Outro jeito de fazer. Tem 2 doses, dá uma em você e uma em mim. Joga o problema pra frente. Quando a outra dose chegar, dá mais uma a você e mais uma em mim. Então, a situação é, ou a Raquel totalmente imunizada, com 2 doses, ou eu mais ou menos imunizado, você mais ou menos imunizado, e a gente posterga o problema até chegar na outra dose. O que é melhor? Então a gente fala, não, tá bom, vamos lá. Primeiro, para fazer matemática, precisa falar o que é melhor. Melhor seria menos gente tá morrendo. Tá. Isso é difícil quantizar, mas é fácil calcular quantas pessoas estão no leito de UTI. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever uma equação matemática que ela vai calcular se é melhor dar 2 doses para você, uma para mim, e a gente vai prever a ocupação do leito de UTI. E aí isso depende, as equações, a gente escreveu um código que as equações se resolviam e achava qual que era a melhor estratégia. Então para cada tipo de vacina era uma estratégia e aí acabava. Mas por exemplo para Pfizer não, para AstraZeneca era melhor dar uma para você e uma para mim. Aí depois chegou, só que a equação, você vê, a equação também previa que para a variante Delta, se ela for dominante, é melhor dar 2 para você e não para mim. Mas enfim, Tiago, foram dezenas de trabalhos premiados que até hoje, né, estão recebendo prêmio durante a pandemia pela contribuição matemática que teve, né? Então eu acho que a gente aprendeu muita coisa, até para replicar. Não quero nem falar nesse assunto, mas se a gente passar por um momento de novo desse, eu acho que alguns caminhos importantes já foram abertos, né? Especialmente pela matemática. E, Tiago, a gente está falando muito nessa questão de saúde, que eu acho que é um ponto que vocês perseguem mais exaustivamente, porque nós estamos falando de vidas, né? Mas quais as contribuições que você está vendo, né, dessa teoria de rede complexa para outras aplicações e outras áreas? Tem toda a questão de... Bom, tem a questão de ciência fundamental, né? Você desenvolver matemática para conseguir falar o que a rede vai fazer. Então, grande parte do que a gente faz é isso. Então, seria, assim, desenvolvimento de novas matemáticas. E aí, da parte de aplicações, você tem, por exemplo, redes... Vamos falar de cidades inteligentes. Tem uma galera aqui muito forte que trabalha nisso, né? Assim, a cidade do futuro, você imaginaria que eu passei perto da minha casa, tem um buraco ali no asfalto. Você fala, pô, tem um buraco no asfalto. Idealmente a prefeitura já está sabendo e ela viria arrumar. Aí da próxima vez que tiver algum crime perto, a prefeitura vai estar sabendo e vai... Na verdade, você já saberia a pessoa que está fazendo. O que o pessoal pensa? Por exemplo, não poderia ter, em vez de areia no chão, ter sensor, né? Aí eu espalho aquele monte de sensor, tudo pequenininho, não teria problema. E aí o sensor vai medindo, por exemplo, aqui tem um buraco, avisa a prefeitura. Essa luz quebrou, avisa a prefeitura. Fulano prejudicou ciclano. Então seria assim as cidades inteligentes, entendeu? E isso vai virar um problema de redes complexas também, porque esses sensores vão interagir e aí um vai ter que conversar com o outro e vai ter que trocar a informação. Uhum. E aí vira um problema também como otimizar a bateria deles, então eles não vão estar acordados o tempo todo, eles vão ligar e desligar. Aí quando ele ligar, tem que conseguir trocar a informação de maneira boa. Então vira um problema de ritmo circadiano. Basicamente, né? Se a gente vive em sociedade, sempre vai ter um problema de rede complexa para ser resolvido. Tiago, eu não vou fazer essa conta porque eu não quero passar vergonha, mas você é um cara novo, né? Nasceu em 81, é isso? 81. 81, se eu não estou enganado. Façam a conta, porque eu não sou obrigada a falar aqui, né? 4. Passar vergonha. Mas, assim, a gente já teve uma conversa também há uns tempos atrás e eu estou me lembrando, assim, de que, parece que não existem cientistas famosos, a gente fica preso em Einstein, em Newton.
que vocês estão fazendo é gigantesco, né? E talvez também a gente precise de mais 100 anos para lembrar, né, de um nome. Mas você está fazendo ciência mundial, né? Isso não é pouco. Não vou deixar você falar agora, porque você vai falar que é pouco, mas você tem tido muitos reconhecimentos, inclusive em prêmio. Você é um cara que está acho que 2019, né? Você entrou para a Academia Brasileira de Ciências. Então, você está com esse legado muito potente, né, no que você faz, e especialmente internacionalmente, com reconhecimentos e prêmios até em dinheiro que estão te ajudando a trazer mais gente para a sua rede. Queria que você falasse um pouquinho dessa propagação de ciência que você tem feito e esse legado que você está construindo. Ah, não, sim. Até, inclusive, é engraçado que vira e mexe encontrar a Raquel e ela fala, mas você só traz estrangeiro pra cá, não aguento mais. É verdade. E ela tá sempre com essa brincadeira, né? Mas, em geral, tem a ver, por exemplo, eu ganhei um prêmio, chama Newton Fellow, virei Newton Fellow. Com ele veio alguns milhões de reais e eu consegui contratar um pessoal. Então, em geral, o que eu faço, eu divulgo pro mundo todo. Aí vira e mexe acaba vindo esses estrangeiros pra cá, né? E é legal porque a gente tem a ideia de que se a gente precisa ir pra lá pra aprender. Não, eles vêm Você pra cá. tá fazendo o contrário. E aí também a gente fez uma escola de doutoramento que era São Paulo, Alemanha, e os alemães vieram pra cá fazer doutorado também. Então tinha sempre bastante gente aqui. Mais recentemente eu ganhei chama Bessel, o cara da equação de Bessel. A Alemanha tem um prêmio, o governo da Alemanha dá. Aí eu ganhei esse prêmio. E aí também veio alguns estrangeiros pra cá usando esse prêmio. Então, é um pouco o que você falou e dá bastante orgulho. Quer dizer, o pessoal vem pra cá pra ser treinado aqui, né? Então... E sem essa rede não é trocadilho que eu tô falando, mas sem essa rede não tem como fazer ciência isoladamente mais, né? No estilo que eu trabalho é difícil, viu? Porque, assim, as redes já são pequenas, né? Pouca gente. Aí o que você quer saber é sempre o que o seu vizinho está fazendo, a influência que o seu vizinho tem em você. Quais são as últimas ideias do mundo. E fica mais legal fazer junto. Tiago, como que você defenderia a sua área para um matemático, um físico ou alguém que está pensando em estudar redes complexas? Um jovem pesquisador. Olha, você vai aprender muita coisa divertida. Você vai se divertir muito. O pessoal que está trabalhando nisso é um pessoal de qualidade muito alta, então você vai aprender matemática assim, nível internacional, que tanto que você vê que muito estrangeiro vem para cá aprender ela. E você vai ver a aplicação do que você está fazendo em muita coisa. Então, a gente já discutiu aqui aplicação em saúde, aplicação em neurociência, não é? Aplicação em engenharia. Então, isso é uma coisa assim também que dá um charme, né? Que você não está preso a uma única área, você consegue transitar em várias. E, gente, a gente já vai encerrando aqui, né? Indo para as considerações finais, mas o Tiago, você ainda consegue tempo para jogar futebol e pedalar, né? E eu tô achando até que ele usa a física a favor dele, física, matemática, não sei, porque ele faz 10 minutos para pedalar 100 km. Como é que é essa conta? Isso aí, 100 km em 10 minutos, né? Não. Você usa física pra... Porque, gente, ele vai falar que não, mas o Tiago pedala de humilhar, assim, né? Mas você usa? Eu uso velocidade, tempo. Não, inclusive... Não, mas aí eu sou totalmente paranoico. Você deve imaginar, por exemplo, eu anoto que eu como. Aí depois vejo se teve algum impacto no treino. Sei lá, anoto que eu tomei. Não vou conseguir encerrar. Mas pra treinar também, você faz assim? Pra treinar. Pra comer? Olha lá, uma dica, né? Pra e comer. Funciona? Funciona. Aí, por exemplo, se você tá num pelotão, qual posição no pelotão você fica pra minimizar o esforço que você fez? Inclusive, foi engraçado que você falou, porque essa semana eu vi aula de um rapaz, ele tava fazendo... ele tem as equações de hidrodinâmica do ciclismo, do pelotão, e ele tava calculando
qual a distância ideal e tal. Aí eu escrevi para ele, me manda sua planilha, me manda seu código. Eu tava fazendo exatamente isso. Eu não sei onde eu vi que isso aqui, ó, não teve acaso. Uhum. Né? Dá pra você falar sobre, por exemplo, teve pra ela cair desse jeito, teve uma velocidade, teve não sei o quê. Você consegue calcular isso aqui e entender que não foi por acaso. Sim. Né? Ele teve um tempo pra descer, um lugar pra cair, não sei o quê. E eu tô falando isso para dizer que, então, qualquer coisa da vida da gente, se a gente calcular, a gente tem um resultado melhor e não deixar o acaso. Sim. Isso que você falou é verdade. Por exemplo, se você pegar uma moeda, você joga a moeda, vai dar cara ou coroa. Você consegue calcular exatamente se dá cara ou coroa. Isso acontece que quando a velocidade que você jogou é muito alta, se você não mediu exatamente a velocidade que você soltou, aí você faz um pequeno errinho na velocidade. Na velocidade que você deu, é a velocidade que você deu, mas você tem que medir a velocidade. Se você fizer um pequeno errinho, aí você não sabe se dá cara ou dá coroa. Então essa é uma das coisas que a gente faz em redes complexas também. A gente falou assim, nossa, esse problema tá tão complicado que ao invés de perguntar se vai dar cara ou da coroa, eu vou perguntar qual a probabilidade da cara, qual a probabilidade da coroa. Apesar de eu ter equação. Só que se vira uma pergunta, a primeira pergunta, se é da cara ou coroa, era muito difícil responder. Essa aqui agora ficou mais fácil. Então o que a gente faz em redes complexas? A gente fala, em vez de perguntar se vai ter Parkinson ou não, qual a probabilidade de ter? Aí, uma vez que teve, a gente pega essa probabilidade e joga numa equação e aí volta a ficar fácil fazer a conta de novo. Então, uma brincadeira dessa que a gente faz todo dia. Eu avisei que eu era uma que torcia nariz para matemática, mas ela tá em tudo e é legal. Tiago, esses dias eu li um trecho de um texto sobre você, que se vocês derem uma gugada, Tiago Pereira, tem bastante do nadador, mas tem bastante também do Tiago ali brigando pela ciência, ciência e esporte, que dizia o seguinte: a infância do matemático Tiago Pereira da Silva está marcada por uma imagem: correr descalço pela rua. É que os sapatos eram considerados itens caros e deviam ser preservados para a escola. Até ingressar na universidade, o lugar mais longe onde ele tinha ido era a casa da tia, 200 quilômetros distante de onde vivia. Mas hoje a ciência se encarregou de fazer o pesquisador viajar o mundo. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Você faria esse caminho tudo de novo? O que a gente estava discutindo é um pouco de probabilidade, né? Sim, todo momento você toma uma decisão, né? Mas eu tentaria fazer ele de novo, sim. Inclusive, acho que eu dei um pouco de sorte, né? Se eu tivesse que refazer o caminho, acho que eu não teria chegado onde eu tô. A gente acabou de falar que não existe sorte. Ele calculou cada passo. Isso é importante. Não, porque assim, é muito importante, por exemplo, eu dei muita sorte, por exemplo, encontrei esse professor que me ajudou, depois encontrei esse outro maior que me ajudou. O professor viu a inteligência dele, viu onde ele chegaria, então nada disso foi sorte, foi muito trabalho, e isso demonstra que é possível fazer, né, o mesmo caminho, usar como exemplo. E, Tiago, muito obrigado por esse bate-papo, que foi sensacional. E está convidado para voltar mais vezes. E eu falo mais uma vez que o CMIcast é feito para você. Então, entra no nosso canal, no YouTube, nos acompanhe, né, na TV FAFIC e vem junto com a gente fazer essa ciência, fazer matemática, tira dúvida, compartilha, dá like, mostra pra gente que a gente tá nesse caminho certo de fazer uma matemática coletiva. E o que a gente quer é uma rede cada vez mais complexa. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.